Hi dear teachers, teacher talking time, Rafa here, and I am here with my friend Silvia Tacitano. Okay, welcome back! Yeah! Bom, gente, a gente conversou, né? Na verdade, estamos no nosso, acho que, terceiro episódio, e se eu pudesse eu faria um 100 com a Silvia, porque assim, é muita experiência legal, muita coisa legal que ela tem para compartilhar. E hoje a gente vai falar para você que é um professor iniciante ou de repente um professor que já trabalha há muito tempo, mas que não teve oportunidade de fazer treinamentos e tal. E tem algumas coisas que são tipo pilares que ajudam bastante no planejamento da aula, né? Não sei se você vai concordar comigo, que é a nossa técnica, que é o PPP. Né? Se você buscar na internet, você vai encontrar a gente falando sobre PPP, tem vídeos falando sobre PPP. E o que é esse PPP, pelo amor de Deus, Rafa? Pois é, então a gente vai abordar o PPP hoje e o PPP conectado com o plano de aula. Esse PPP tá ótimo. Conectado com o plano de aula, né? Como que isso ajuda a gente na nossa prática como professores e o passo a passo da aula e como facilitar a vida do aluno também. Eu costumo dizer, eu não sei se você vai concordar comigo, que a PPP significa Presentation, Practice and Production. So that's what it stands for. Eu acho que na vida, tudo que a gente faz tem PPP. Eu tenho essa metáfora assim que eu trago comigo sempre da capoeira. Quando eu treinava professores, quando dava os cursos de treinamento e capacitação, eu sempre falava da capoeira, porque eu fiz capoeira durante 10 anos. E tô até voltando agora, meio, né? Mas vamos lá. E aí, como é que funciona o Presentation, Practice e Production na capoeira? É o seguinte, você entra, aí você começa a fazer, o professor ele vai te mostrar lá, o mestre, ele vai te mostrar os exercícios, como faz. Então fica todo mundo parado, prestando atenção nele. E ele mostra o movimento, ele faz tipo 1 ou 2 vezes, depois ele olha pra você assim, pede pra vocês fazerem acompanhando ele, vê que legal. Aí você, acompanhando ele depois, ele sai e você começa a fazer o exercício sozinho e ele fica ali corrigindo teu pé, corrigindo tua mão e tal. E depois disso, ele bota você para jogar com outra pessoa, né? Que a gente fala jogar o verbo na capoeira, e você vai jogar e você vai tentar usar aquilo que ele apresentou. E eu falo, sensacional, perfeito, fabuloso, porque assim, quando ele mostra, né, acho que você pode até, de repente, falar o que você consegue identificar nos passos como Presentation, Practice e Production, né, do exemplo que eu dei. Fala aí pra gente. Vamos lá, quando o professor tá mostrando o nosso presentation, né, você tá vendo ali o conteúdo novo, que é isso aqui, e depois quando ele te coloca para fazer junto e vai te corrigindo, é o teu practice, né? Isso. Assim, isso aqui você faz assim, tá quase lá e vai, né, dando e aquele estímulo, a motivação. Exatamente, que faz toda a diferença. E isso, né? É realmente o momento de você corrigir, deixar tudo certinho, então. Isso. E depois o production, quando você tem a oportunidade de você sozinho ver aqui o que e aí eu peguei, o mestre não tem como interferir, porque exatamente, ele só vai observar. E aí depois, não, o Rafa precisa melhorar isso aqui. Isso aqui. Eu não sei se você gostou da metáfora. Sensacional, nunca pensei nisso, mas é sensacional. Exatamente isso. Então, assim, na nossa aula de inglês, a gente vai planejar ter o nosso plano de aula. Eu falei pra você, tinha essa ambulância que toda vez ela passa aqui na hora que eu tô gravando. Parece que assim, o Rafa tá gravando, vamos passar com a ambulância lá agora. Mas enfim, vamos lá, focus. E aí você está planejando a sua aula e você precisa ter justamente isso, um momento em que você vai apresentar, né, o seu conteúdo, onde você vai ser o teacher-centered, né, vai ser aquela parte bem teacher-centered, que você está no centro de tudo, então você tem que parar para prestar atenção em você, de fato, que não pode ser a aula toda, né, é bem pouquinho esse pedaço. E depois você tem a parte que o aluno vai praticar de uma forma mais controlada, direcionada, e você vai estar ali, sabe, corrigindo pronúncia junto e tal. E depois tem a parte que o aluno está mais solto e que você não tem como interferir, não deve interferir muito nesse momento, que é o momento da produção, o production, né? Então, assim, isso num plano de aula faz toda uma diferença. Eu não sei se você pode até olhar nos episódios anteriores, a gente falou muito de um bom professor e um professor legal, né? É aquele professor, o bom professor é aquele que te faz falar. E para você poder fazer o aluno falar, você tem que ter, né, os momentos fixos na sua cabeça, senão fica muito difícil, né? Não sei se... E dar a ferramenta para ele, né? Porque como é que você vira e fala aqui, não, você conheceu aqui uma pessoa na rua, conversa aí com ela. Como? Baseado em quê? Como, né? E isso aí que você tá falando, essa ferramenta, né? Essa estrutura é sensacional para isso, porque tem um pouco de tudo. Você mostra
como é que se usa no contexto e você cria esse contexto, que eu acho assim que faz toda a diferença, algo que seja relatable e que a pessoa possa, quem tá vendo, Feasible, possa né? entender. Que é tangible, E que ele consiga entender, foi isso aqui que estava acontecendo, né? Por mais que você que você está apresentando algo em inglês, a pessoa não fala, como é que você vai apresentar um negócio em inglês, a pessoa não sabe inglês, então precisa, e isso é challenging, né? De você fazer isso e tornar interessante e depois criar a situação em que o aluno ele possa aplicar, assim, pontualmente usar isso. aquilo que você acabou de ensinar. Exatamente, só aquele trechinho, ali, aquele recorte, ali. né? Eu penso assim, só para vocês terem uma noção, tem gente que já tem alguma noção de PPP, mas tem gente que não tem nenhuma. Então vamos só dar um exemplo assim, né? E de repente eu vou dar uma ideia de, por exemplo, vou colocar a Silvia na fogueira agora. Não tem ensaio aqui não, tá, gente? É tudo assim, ó. Eu vou dar um exemplo de presentation, e você me dá um exemplo de practice, como você faria o practice desse conteúdo, ok? Então, assim, digamos que eu vou ensinar passado, né? Então, eu chego para a pessoa e pergunto assim, a minha apresentação vai ser, Hey, how was your weekend? How was your weekend? And then the other person goes like, Yeah, it was great. What did you do? Oh, I stayed home on Saturday and I went to the movies with a friend on Sunday. Ok. Então, a minha base do meu presentation aqui foi perguntar how was the weekend? A resposta it was, que aí pode ser good, pode ser bad, pode ser awful, pode ser várias respostas. Depois, what did you do? E aí ele falou, né? I stayed home on Saturday and I went to the movies with a friend on Sunday. Acabou. Então, eu queria mostrar para o meu aluno como perguntar sobre o final de semana, tá? Esse seria o foco. E como é que tu faria um practice disso aí? Um practice, eu poderia dividir os alunos em dupla, poderia dar o practice slips, e no practice... Practice slips são uns pedacinhos de papel, assim, com algum exatamente, guia, né, e aí, por exemplo, eu colocaria atividades e colocaria uma carinha feliz, uma carinha triste, o good, o bad. Isso aí eu acho importante que já tenha quebra, ele não precisa pensar, eu vou dizer que foi legal, eu vou dizer que foi ruim, já tá ali. O que eu quero é que você que ele consiga usar aplique, a estrutura. exatamente. Né? Tem aluno que é bem criativo. Se você disser isso, ele vai começar a criar um monte de história e faz, mas tem aluno que... E outra, quando o aluno começa a criar história e faz, a gente já entra um pouco no production. Então, assim, como é que você corrige? O que eu quero é que você pergunte. Então, eu vou colocar ali a atividade e... Não, e de repente você vai praticar ali, tipo, uma carinha triste e uma carinha feliz. Então, ele vai ser obrigado a responder que primeiro foi não foi legal. Exatamente, com essa atividade, com aquela atividade. E depois, foi muito legal. E aí ele responde, e aí você acha fantástico a questão de você colocar as atividades. Que, por exemplo, você bota uma carinha triste e põe lá, tipo, um monte de livro... Sei lá, e aí, nossa, olha o efeito psicológico contrário, reverso. Mas aí ele vai ter que dizer que o final de semana dele não foi legal porque ele tinha muito trabalho para fazer. E no outro você coloca tipo uma carinha feliz e aí tem sei lá, praia. E aí ele vai poder dizer, it was great, what did you do? I went to the beach. Então foi fantástica a ideia dela, porque eu tô assim com o meu cartãozinho, depois a gente pode até passar os cartõezinhos, isso, vai trocando, né? E você dá o tempo e eles vão, tipo, eu te pergunto, você responde, você me pergunta, eu respondo, e aí a gente pode ir trocando. E esse momento é o momento em que nós, professores, os alunos estão completamente ativos nesse momento, né? Eles vão estar ali falando, então quanto mais você puder esticar esse momento, eu acho que é legal. Claro, enquanto eles estiverem produtivos, né? E você, como professor, vai estar ali monitorando, passeando, corrigindo. Exatamente. Ele pergunta, sei lá, what do you do? Aí você, não é bem what do you do, what did you do? Aí é hora de você, de fato, corrigir. O aluno vai sentir que você tá ali caring, que você tá em cima dele para ele falar o correto nesse momento. E é o objetivo. É o objetivo do practice, de você estar ali em cima. E aquela coisa bem guiada. Então os cartõezinhos facilitavam muito a minha vida. Quando eu trabalhava com grupos, né? E depois, aí eu vou dar uma ideia de production, que é, por exemplo, sei lá, você passou a semana, você deu essa aula e aí na segunda-feira você tem aula de novo com a turma. E aí, qual pode ser o production? Antes de você começar a aula em si, porque a gente geralmente pergunta, e aí, como foi o final de semana? Aí eu já não pergunto como foi o final de semana, porque eu posso colocar eles em pares para eles livremente conversarem sobre o final de semana deles.
E aí seria o meu production, né? Tipo, gente, vou colocar vocês em pares e aí vou colocar assim, o objetivo é, pergunta como foi o final de semana, o que a pessoa fez em detalhes. Porque tem aluno que ela não fala assim, how was the weekend? Good. What did you do? Nothing. Não, went to the beach ainda tá legal, mas eu quero saber aquele que fala assim, nothing. Aí você, mas você jantou? Yes. Você comeu? Yes. Meu Deus, fala alguma coisa, criatura. Pois é, tem essas pessoas. Então, assim, você perguntar em detalhes, né? E aí pode, tipo, trocar de pares 3, 4 vezes e depois você fazer uma parte importantíssima de todas as atividades, principalmente do practice e do production, que é o nosso accountability, né? Que é o report, é o momento em que o aluno vai reportar para você o que ele descobriu do outro aluno. E é importantíssimo frisar para você que está sendo apresentado a tudo isso agora, que você precisa, o aluno depois de uma prática, ele precisa reportar alguma coisa para você. Eu não posso, porque muitas vezes eu assisto aula dos professores para poder fazer capacitação e tipo dar feedback na performance, e aí o professor faz uma presentation bem legal, ele faz um practice que é uma ideia super legal, até porque eu tô na aula, geralmente eles, quando eles sabem que eu vou observar, eles preparam de outro jeito. Mas enfim, aí faz um practice fantástico, e aí, ok, eles praticaram, alright, so now guys, open your books to page 10. E eu, oi? Você não pode fazer uma atividade que o aluno conversou com o outro e depois disso você não abriu o grande grupo, não serviu para nada. Ou seja, da próxima vez eu não vou nem falar, porque você não me pergunta nada depois. Né? Então, assim, tipo, é muito importante que você faça esse report. E é o tipo da coisa, esse momento de accountability é muito importante para que o aluno veja o que foi que, poxa, eu falei isso, eu fiz isso. Por mais que ele talvez não veja na hora, no momento em que ele tem que virar e falar, eu fiz isso, ele tem que parar para pensar no que ele fez. E assim, é um jeito de você demonstrar para ele que ele estava ativo, o que ele estava fazendo, ele está produzindo. E para você, como professor, ver, não, ele não é o seu não marketing pegou, pessoal ele também, não... né? Que é quando você mostra pro aluno assim, tipo, eu sempre faço isso, eu digo assim, gente, vocês falaram agora, tipo, 20 minutos em inglês sem parar. Eu não interferi. Tava lá livre, né? Então, assim, e também uma avaliação da sua performance. Tipo, o meu presentation também talvez não tenha sido muito efetivo. Quando você vê, né, aquele... Que no practice não rolou muito. O que tá ok, nem sempre vai ser perfeito, nem sempre você vai atingir seu objetivo. E aí você pode fazer um outro... De boa, né? E você pode fazer depois um outro presentation e fazer um outro practice e nada impede. Quando você sentir que tá deficitário, né? Acho que é bem positivo. E essa questão do marketing pessoal enquanto professor é você, sabe, fazer o seu aluno sair da sala. Poxa, eu falei hoje, sei lá, 30 minutos da aula, o professor falou, nossa, que legal. O aluno não tem consciência disso. E quando você faz isso, ele fala, poxa, esse professor é bom. Exato. E aí no próximo semestre... He's nice, but he's also good. He's good, né? E aí no próximo semestre, ele vai lá na recepção e fala, eu quero ter aula com o professor Rafa, a teacher Silvia, porque não? Ele me faz aprender. Então, assim, é muito importante esse momento, nunca deixem passar, né? Because at the end of every activity, you need to ask them something. They need to share their experiences. And also because if I ask you, like, what did you do? And then you say, I went to the movies. Okay, but if I report that to the group, I will say, he said that. So this is also an opportunity for them to learn how to talk about someone else. In the past, it doesn't change much because it's the same structure, but if it's in the present, you know, like I ask, what do you do? Like, where do you work? And then you say, I work at Microsoft. And I say, okay, so she works at Microsoft. So the structure changes a little bit, you know? So, yeah, and this, and if you have to think about PPP and a lesson plan, let's think about a lesson plan where we can have everything. So how would you start? How would you structure this plan using a PPP technique? I think first it's very important to have like some sort of warm-up activity, like a game, something that will go back to last class. It might be a vocabulary review or something that you're gonna need in this class that they already know and they can have some fun and, oh, it's really nice to be here, I want to be here. Then I would do the presentation. Something new. Practice. So do you think we have to do a practice activity immediately right after presentation? Absolutely. If you do not, then it's just wasted. Yeah, so I agree. Because you're not going to remember. Yeah. And what's the point of presenting something if I'm not going to practice? You need to link it. Yeah, and
that's what you do with practice. And then production. Sometimes production will come right after practice. Sometimes we'll need practice. I mean, not exactly one after the other, but you know, like you will need a few opportunities for them to really get to practice, exactly, and then until they can actually do some production. And then at the end of the class, another fun activity, just something that's gonna get them like, oh, wow, this is what I've learned this class, and this is really exciting, and I want to come to class next week. Yeah, absolutely. You know, so that's this would be like my go-to structure. Wow, this was so good, because like even if you are like a beginner, like a teacher who has just started teaching, this is gonna be awesome for you to start planning your classes, because you have like the basics, right? Like a warm-up activity for you to break the ice, then you have presentation practice, maybe a production too, and then a bang activity, like a fun activity at the end, so that the students can leave the room saying, wow, the class was awesome, you know? I want to see what she's gonna do next week. Yeah, you know? So I hope you guys liked today's video, and I want to thank you again, you know, for being here with me, for sharing your experiences. And it's just great. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah, okay, so see you guys. Bye. Bye.